Olá! Nesta aula, nós vamos aprender a integrar o nosso Android com o MySQL, fazendo uso então do PHP. Então nós vamos criar um servidor que vai rodar o PHP e o MySQL, que vai fornecer dados para o nosso dispositivo Android. Então nós vamos fazer um web server. Esse web server ele pode ficar hospedado tanto localmente no seu computador, como você pode também usar um servidor com um domínio na internet, tanto faz. Na nossa aula nós vamos utilizar o servidor local, mas basta você trocar as strings de consulta, de inserção, update do banco, que você pode acessar tranquilamente um servidor remoto. Então, nós vamos implementar este app que ele vai se conectar a um banco de dados externo ao aparelho. Porque o SQLite, como ele é local, isso pode limitar se você precisa acessar, por exemplo, um banco de dados da sua empresa, ou se você precisa compartilhar esse banco de dados da sua empresa com outros dispositivos. Então você pode ficar limitado com o SQLite apenas no aparelho. Existe também aqui a falta do JDBC Connector, né? Não se usa mais esse cara aqui para o MySQL, porque ele não é mais seguro. Então hoje implementa-se então um web service que nós vamos implementar lá no nosso servidorzinho web server. Então nós vamos criar um serviço web para responder às requisições do nosso aplicativo, construindo então um web service. A ideia do web service, então, é você ter requisições HTTP tanto de computadores como de dispositivos móveis, notebooks, enfim, seja qual é o dispositivo que está solicitando uma página, ele vai processar lá no servidor e devolver esse processamento. Nós vamos utilizar para esse retorno o formato JSON. O formato JSON ele vai possibilitar com que nós tratemos então o resultado desta requisição HTTP. Nós requisitamos, o servidor processa e devolve para nós uma resposta com um formato JSON e nós vamos tratar no nosso aplicativo essa resposta. Essa que é a ideia do web service. O JSON retornado, né, o JavaScript Object Notation, ele é um formato que substitui o XML e ele é independente de linguagem. Esse retorno, quando nós estruturarmos o web service, nós podemos tanto tratar esse retorno na linguagem Java, como na linguagem HTML, na linguagem Perl, seja lá qual linguagem você está utilizando, vai ter um recurso para ler esse formato JSON. Então, esse é o formato. Então, você vai ter aqui por exemplo, se você está querendo um array de alunos, então você tem aqui o nome João, notas, as notas desse registro aqui para esse aluno João. E assim você tem para Maria, esse aqui é a anotação do JSON. Para fazer essa aula, nós vamos precisar alguns requisitos a mais, além do nosso computador com Android Studio, emulador ou o nosso aparelho fazendo deploy, nós vamos precisar também de um servidor MySQL PHP. Então esse servidor ele pode ser tanto online, se ele for online, então você precisa dar acesso à internet e para o emulador. Caso ele seja local, então basta você configurar as páginas no seu computador e redirecionar as requisições do nosso aplicativo para esta página, esse endereço, né, esse endereço IP, que seria o endereço local da máquina, que essa é como nós vamos fazer aqui nesta aula. Então, se você tiver online, se você for subir num domínio na internet, você vai precisar de um cliente FTP para você fazer esse upload. Nós vamos precisar do Notepad++, né? Na verdade nós não vamos fazer a parte de PHP, eu vou explicar a parte de PHP, mas eu vou disponibilizar esses arquivos para vocês fazerem download, porque o foco da aula não é PHP em si, e sim a conexão Android com o nosso MySQL. O PHP é apenas um recurso facilitador aí para nós podermos integrar
Android com MySQL.